Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fer Sugano novamente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas de volta ao canal. E hoje nós vamos prosseguir com a leitura do livro do Padre Léo, A Cura do Ressentimento. Espero que ele esteja trazendo muita calma para o teu coração, sabe? Que de fato esteja mexendo alguma coisa aí dentro de você e limpando, sabe? Aquilo que não é bom e trazendo algo novo para você. Não sei se você tá vendo daí, tô com uma decoração de Natal, né? Hoje que tô gravando esse vídeo, que dia é hoje, gente? Tô até perdida. Mas hoje é dia... não é dia 25, 23? É, por aí, 20 e pouco. É uma terça-feira. Terça? E aí eu tô gravando esses vídeos aqui. Hoje eu tô até com o olhinho pintado aqui de verde, porque eu gravei uns vídeos de Natal que vai ao ar agora em dezembro. Então, se você já passou, vai passar, fica de olho aí, hein? Se não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixa o like, já vai acompanhando aí pra você ficar com a gente, tá bom? E vamos lá. Tá com a água de vocês aí? Tô com a minha água aqui. Preciso hidratar. Prontinho. Agora vamos. Deixa aqui. De vez em quando a gente pausa e bebe. Vamos lá, então. Capítulo 13. O segredo é perdoar. Para que uma mágoa ou qualquer outro problema se transforme em ressentimento dentro de nosso coração, precisamos alimentá-lo com um murmúrio. Todos nós nos decepcionamos quando algo inesperado nos acontece. Isso é normal. O problema é que depois ficamos revivendo o fato e remoendo-o dentro do coração. O primeiro grande segredo para a cura do ressentimento é treinar o coração para perdoar sempre. Não importa se a pessoa nos ofendeu porque quis ou por descuido. Não importa se a pessoa nos machucou consciente ou inconscientemente. Não importa nem mesmo que a pessoa seja amiga ou inimiga. O segredo é perdoar. Perdoar sempre. Perdoar tudo o que nos fizeram. E para perdoar é absolutamente fundamental declarar o perdão, manifestá-lo explicitamente. E aí vem algumas citações bíblicas aqui de Efésios e outras passagens que eu vou ler umas duas para vocês, tem aqui no livro. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Toda vez que tiverdes queixa contra outrem, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo de perfeição. Para perdoar os outros, devemos sempre nos lembrar de como Deus nos perdoou em Cristo. Devo perdoar quem me ofendeu, não porque eu seja bom ou a pessoa seja boa. Devo perdoar não porque a pessoa mereça ser perdoada. Afinal de contas, se formos tentar saber se a pessoa tem ou não culpa, se fez aquilo consciente ou inconscientemente, acabaremos por cair no murmúrio. Até porque naquele momento nosso coração está ferido e machucado, e numa situação assim, ninguém consegue pensar corretamente. Logo, para evitar qualquer possibilidade de alimentar a mágoa, o segredo é perdoar imediatamente. E perdoar como o Senhor nos perdoa. Para isso é preciso revestir-se de caridade. Caridade não é dar alguma coisa a alguém. Isso é filantropia. Caridade é dar-se inteiro a alguém que não merece. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Foi isso que Jesus fez pela humanidade inteira. Ele se ofertou inteiramente a todos, inclusive aqueles que estavam sendo usados para crucificá-lo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Jesus na cruz nos ensina um dos grandes segredos para a cura do ressentimento: declarar o perdão. Independentemente do fato de o outro merecer, eu preciso perdoar e declarar o perdão. Ao rezar ao Pai pedindo que perdoasse aqueles que o estavam matando, Jesus nos ensinou uma oração de cura do ressentimento para ser usada em todas as circunstâncias, inclusive naquelas em que não estamos conseguindo perdoar. Ao pedir ao Pai que perdoasse aquelas pessoas, Jesus nos ensinou a contar com o Pai nas situações mais difíceis de nossa vida. Mostrou-nos que o Pai está sempre pronto a nos ajudar e perdoar. Ensinou-nos também que quando não conseguimos perdoar, devemos pedir ao Pai que perdoe em nosso lugar, mas está implícita também na oração de Jesus a verdade de que toda ofensa dirigida
Alguém sempre termina por acertar no coração do Pai. Tudo o que fazemos de mal a alguém atinge afinal também o coração do Pai, pois Ele nos ama e nos fez imagem e semelhança. Como imagem e semelhança que somos de Deus, precisamos dar um passo a mais e nos transformar em filhos do Pai do céu. Só nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus quando passamos a agir segundo Deus. Quando não perdoamos, nos assemelhamos ao encardido e aos poucos nos tornamos filhos dele. Quando o produzimos em nossos sentimentos e depois em nossas atitudes. O filho deve ter a cara do pai. O filho traz consigo o sangue do pai. Se fizer um exame genético no filho, acaba-se por descobrir o pai. Por isso, tanta gente faz hoje o exame de DNA. Quando eu cheguei a Nagoya, uma das maiores cidades do Japão, vi um homem com uma camiseta na qual estava estampada a sigla DNA. E sob ela algo que um dia eu disse num acampamento da Canção Nova: Deus, nosso autor. Fiquei tão feliz em ver uma frase que tive a inspiração de dizer estampada naquela camiseta. Imagine então a alegria de Deus quando vê estampado em nosso coração o amor que Ele semeou em nós. Somente pelo perdão vivido explicitamente é que nos tornamos de fato filhos e filhas de Deus. Enquanto não perdoamos, estamos vivendo como se fôssemos adotados pelo encardido. Aliás, muitas vezes nos comportamos assim. É preciso perdoar sempre e perdoar especialmente os que não merecem nosso perdão. Esse é o segredo que nos faz agir como filhos e filhas de Deus. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Desse modo sereis filhos de vosso Pai do céu. Mateus 5, de 43 a 45. Uma pausa para uma água. Desculpa, gente. Jesus retoma, obrigada pela pausa, gente. Jesus retoma a lei de Moisés para corrigi-lo segundo o seu coração. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Mas que ordem absurda! Amar os inimigos? Como? Se já é difícil amar os amigos, mas Jesus parece não estar falando só de sentimentos. Ele está falando de atitudes de perdão. Não importa o que sentimos, precisamos ir além dos sentimentos. Para amar os inimigos, é preciso agir concretamente em favor deles. Fazer o bem e orar por eles. Essas duas coisas precisam estar juntas. Sem a oração pelos inimigos, não conseguiremos fazer o bem a eles. Nossa ação precisa estar sempre alimentada pela oração. Orar pelos inimigos significa também pedir ajuda a Deus para fazer-lhes o bem. E aqui vem uma oração. Senhor, sei que preciso amar as pessoas que me machucaram. Sei que preciso amar os que não gostam de mim. Sei que preciso amar os inimigos, só que não consigo amá-los. Em meu coração, tenho o desejo de fazer-lhes o mal de pagar na mesma moeda. Então, vem em meu socorro, Senhor. Põe o amor do seu coração no meu coração para que eu consiga amar e perdoar. Amém. Nossa oração precisa ser honesta e sincera. Muitas vezes até penso que não deveria colocar modelos de oração em meus livros, mas muitas pessoas pedem essas orações. Depois, existem situações em que a pessoa está com o coração tão ferido e machucado que nem conseguem orar. Nessas horas ajuda muito um roteiro de oração, uma oração escrita, uma oração decorada. Mas é fundamental que essa oração escrita seja somente o sustentáculo nessas horas difíceis e o ponto de partida para uma oração mais profunda. E a oração mais profunda que podemos e devemos fazer a Deus é aquela que reflita tudo o que estamos sentindo e vivendo. Quanto mais honesta e sincera for nossa oração, maior será a sua eficácia. De oração pelos inimigos, precisamos chegar a uma atitude oracional. Abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Eis aí outro segredo para perdoar sempre. É preciso alcançar os que falam mal de nós e os que falam mal a nós. Abençoar é fazer soar bem aquilo que o outro treinou para soar mal. Quando uma palavra soa mal aos nossos ouvidos e machuca o nosso coração, nessa hora precisamos fazer soar a voz de Deus em nós e por meio de nós.
Abençoar é fazer soar a voz de Deus por meio de nossa palavra e de nossos gestos. Maldizer é fazer soar a voz do encardido por meio de nós e de nossas palavras. Cada vez que o reproduzimos, estamos dando eco à sua voz. Em nossa vida, não temos muitas escolhas nesse campo. Estaremos sempre reproduzindo Deus ou o encardido. É preciso fazer uma escolha. O cristão não tem escolha. Ele precisa reproduzir Deus sempre, em todas as circunstâncias, especialmente naquelas em que ele é provado a reproduzir o maligno. Uma citação de provérbio. Oxalá a bondade e a fidelidade não se afastem de ti. Ata-as a teu pescoço, gravas em teu coração. Atar o perdão ao pescoço e gravá-lo no coração significa não se afastar jamais da pedagogia de Jesus. Cada vez que declaramos o perdão, ele se torna mais real e concreto dentro de nós. Na vida, quanto mais repetimos alguma coisa, mais hábeis ficamos e melhor conseguimos fazê-la. Com o perdão, acontece a mesma coisa. Quanto mais perdoamos, melhores vamos nos tornando na arte e na graça de perdoar. Quanto mais constante e repetido for o perdão, com muito mais facilidade conseguiremos perdoar, especialmente nos momentos mais difíceis. E agora vem uma citação de Lucas e Mateus. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti e 7 vezes no dia vier procurar-te, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe-as. Então, Pedro se aproximou dele e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quando ouviu Jesus falando sobre a necessidade de perdoar sempre, e para exagerar, Jesus falou em 7 vezes, que significa sempre. Pedro aproximou-se dele e lançou um questionamento que deveria abalar o coração do mestre. Era como se Pedro lhe estivesse dizendo, será que eu ouvi direito? O Senhor falou em 7 vezes? Mas 7 vezes significa sempre? Jesus deu uma resposta cheia de humor. Acho que ao responder a Pedro, Jesus não falou a frase de uma vez. Imagino respondendo em 2 partes, dando inclusive um tempo para Pedro suspirar de alívio, para depois arrematar. Respondeu Jesus, não te digo até 7 vezes. Pedro, respirando aliviado, bom, concluiu Jesus, mas até 70 vezes 7. Virgem Maria, até 70 vezes 7, então é perdoar sempre o tempo todo. Isso mesmo, essa é a única opção. Para quem quer ter o coração curado, não existe nenhuma exceção, nem mesmo essa regra, que não contemplaria exceção. Perdoar sempre, o tempo todo, perdoar em todas as circunstâncias, perdoar quem merece e quem não merece, perdoar quem pede perdão e quem não pede perdão. Perdoar quem se arrepende e também quem não se arrepende. Perdoar quem parou de me ofender e perdoar quem continua a fazê-lo. Não existe outra saída, não existe outra opção. Por pior e por mais dolorido que seja, o perdão é a única opção. Aliás, para o cristão, o perdão não é nenhuma opção, é condição fundamental. Perdoar assim somente é possível a partir de uma experiência da graça de Deus em nós. Não existe nenhuma terapia de perdão capaz de nos ensinar a perdoar sempre e o tempo todo. Para perdoar os inimigos é preciso aprender a rezar por eles. Ao nos ensinar esse segredo, a Bíblia está implícita e explicitamente nos dizendo: quem não reza não consegue perdoar. É simples assim e pronto. Sem oração não existe perdão. Sem despejar nosso coração em Deus, não conseguimos perdoar. As terapias, por melhores que sejam, nos ajudam a compreender a necessidade do perdão, mas efetivamente, para perdoar, é preciso estar em íntima e profunda comunhão com a graça de Deus. Só perdoa quem se sabe perdoado. Só perdoa os outros quem experimenta o perdão de Deus para si mesmo. É preciso amar os inimigos, e isso é possível fazendo bem aos que nos odeiam e rezando pelos que nos maltratam e perseguem. Esse ensinamento de Jesus entra em choque com aquilo que aprendemos no cotidiano da vida. O mundo nos ensina que precisamos revidar sempre. Não podemos levar desaforos para casa. O mundo nos ensina que não podemos ser fracos. Devemos ser bons, mas não podemos ser bobos, pois o Evangelho nos ensina que nesse campo precisamos ter a coragem de ser bobos sim. Se perdoar é ser bobo, nós cristãos precisamos ser especialistas em bobeira. Precisamos ser bobos por excelência. Esse é o único jeito de nos colocarmos acima do problema.
Quando revidamos ou vamos à desforra, estamos alimentando o sentimento de vingança. Com a vingança, nos colocamos no mesmo nível da pessoa que nos machucou e agrediu. O único jeito de se sobrepor ao problema é vencendo a vingança, o revide e a desforra. Só o perdão é arma suficiente para vencê-los. Diante de todo o mal, só temos uma saída: perdoar sempre. Sei que estou sendo repetitivo e é intencional. Não vejo outra saída. Só no perdão amamos verdadeiramente. Amar e perdoar são a mesma palavra. Se fôssemos traduzir corretamente o verbo amar segundo a concepção bíblica, refletida no tempo grego ágape, a melhor palavra em português seria doação. Logo, amar é doar. É dar-se. Se amar é doar, per mais doar é amar por inteiro. O prefixo per traduz a ideia de algo completo, por inteiro. Per mais feito, igual feito por completo. Per mais fazer, igual fazer completamente. Assim, per mais doar é igual amar por completo. Amar sempre, amar constantemente, amar verdadeiramente. Tudo que for contrário ao amor e ao perdão é contrário ao cristão. Logo, o cristão não pode assimilar nada em sua vida que não seja contrário ao mandamento do amor e do perdão. Precisamos nos convencer de algo absolutamente fundamental nesse campo. Não adianta tentar querer perdoar. O perdão é algo impossível ao ser humano. O máximo que conseguimos fazer é desculpar. O perdão só é possível para quem experiencia o amor de Deus em sua história. Sem Deus não existe amor. Logo, sem Deus não existe perdão. Nunca. Para perdoar, é preciso ser revestido com a força do alto. É preciso estar completamente tomado pela graça do Espírito. Perdão é uma atitude espiritual, do mesmo jeito que ninguém ama se não for na graça de Deus. Ninguém perdoa se não for trabalhado pelo Espírito Santo. Uma das atitudes que mais nos ajudam a amar e a perdoar é a contemplação do amor de Deus por nós. Diante da dificuldade de perdoar, precisamos aprender a olhar para a misericórdia infinita que Deus tem por nós. Ajuda muito na prática do perdão colocar-se diante da imagem de Jesus crucificado. A maior aula de perdão que a humanidade já assistiu está para sempre gravada na cruz do Calvário. Cada gesto e cada palavra expressos por Cristo na cruz são para nós um contínuo e constante ensino de amor e de perdão. Faça uma oração diante de Jesus crucificado. Olhe para Ele. Retome um dos evangelhos que narra a paixão de Jesus ou simplesmente olhe para um crucifixo. Coloque-se ali, bem debaixo dele. Peça a Maria que esteja com você diante da cruz de Jesus. Olhe para Jesus. Receba a oração de perdão que Ele faz por aqueles que o estão crucificando. Acolha para você a declaração de perdão que Jesus dá ao ladrão arrependido. Permita que caia em seu coração uma gota do sangue de perdão que Ele deixou fluir do seu coração quando Longino o transpassou. Escute Jesus olhando para você e lhe dizendo quanto o ama. Ninguém o ama mais do que Ele, como Ele, do jeito dele. Repita esse exercício de amor e de perdão quantas vezes for necessário, sempre que se sentir menos amado, quando for muito difícil perdoar. A cada vez que seu coração estiver chagado pelas injustiças, pelo desamor, pela mágoa, pelas mentiras, pelos pecados, em toda e qualquer situação, 70 vezes 7. Por isso, é importante olhar para a cruz de Jesus. Ele está nos mostrando que não é fácil perdoar, mas que esse é o único caminho. Jesus crucificado está gritando ao mundo: perdoar é difícil, mas não existe nenhuma outra possibilidade. Esse grito, ele continua fazendo-o ecoar na história. Jesus é perdão expresso sempre. Por isso, a grande mensagem de sua ressurreição é o perdão, a cura interior. Ele se colocou entre os apóstolos feridos e fechados no cenáculo para lhes curar o coração. E aí vem uma citação. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos.
Eis a grande mensagem do Cristo ressuscitado. Por isso também ele caminhará com os discípulos de Emaús, para tirar o ressentimento de seu coração. E preparará um lindo jantar na praia da Galileia para curar o coração ressentido de Pedro, que o havia negado 3 vezes. Não é fácil perdoar, mas é possível perdoar. É preciso perdoar. Perdoar os outros é a única via pela qual nos chega o perdão de Deus. Quem não perdoa não é perdoado. O perdão não é opcional. Perdoar os outros é condição para ser perdoado por Deus. Aliás, sem explicitarmos o perdão aos outros, Deus não escuta a nossa oração nem acolhe nossa oferta. Jesus deixa bem claro: se existe algum ressentimento no coração, é preciso perdoar, para que o Pai possa nos perdoar também. Não temos escolha. E aí vem uma outra situação. Citação. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que estás no céu vos perdoará os vossos pecados. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, só então vem fazer a tua oferta. Mateus 5, de 23 a 24. E o Padre Léo continua. Apresento esses 2 textos assim, bem juntinhos, com uma intenção específica. É preciso perceber que não existe nenhuma possibilidade de substituir o perdão por uma oferta a Deus. Ele não aceita a oferta e nem ouve a oração de quem tem ressentimento no coração. Sem o perdão a quem nos ofendeu, Deus não nos perdoa os pecados, não escuta nossa oração e nem acolhe nossa oferta. Veja como a falta de perdão é trágica e como a cura do ressentimento é absolutamente fundamental para a nossa salvação. Um dos grandes perigos ligados ao ressentimento é que quando a pessoa se sente ofendida e magoada, muitas vezes acaba se deixando levar por falsas doutrinas e por práticas religiosas que ensinam a vingança, ou mesmo que tentam substituir o perdão. Se você não consegue perdoar, mande fazer um trabalho contra ou a favor da pessoa. Traga um objeto que a pessoa usou, vamos energizá-lo e a pessoa acabará cedendo. São bobagens que ensinam, mas que acabam sendo muito mais do que bobagens, como o perdão absolutamente necessário para a nossa salvação. Quando ensinamos práticas substitutivas, estamos impedindo a pessoa de experienciar o perdão e afastando a graça de sua vida. Jesus deixou muito claro: nada substitui o perdão. Nenhuma oração, nenhum ritual religioso, nenhum trabalho espiritual. A única coisa possível a fazer quando sentimos o ressentimento batendo a porta do nosso coração é assumir nosso problema em Deus e, com sua força, perdoar e declarar o perdão. Além do perdão, o texto de São Mateus nos fala em reconciliação como condição para que Deus aceite nossa oferta. A grande diferença entre perdão e reconciliação é que o perdão só depende de mim mesmo. Posso perdoar uma pessoa que já morreu. Posso perdoar alguém que não quer me perdoar. O perdão é uma atitude do meu coração, uma decisão da minha vontade. Para a reconciliação, precisa-se que a outra parte esteja disposta a perdoar também. Reconciliar-se é voltar a viver em paz com alguém, é voltar a caminhar junto com a pessoa. O esforço, nesse caso, é muito maior, bem como a dificuldade. A reconciliação exige uma caminhada espiritual, já que não depende somente de mim. Muitas vezes nos é impossível reconciliar-nos com alguém. A pessoa não quer ou não pode. Morte, distância, ignorância. Nesse caso, devo declarar o perdão, rezar pela pessoa, abençoá-la e continuar serenamente a minha vida. Deus não exige de nós aquilo que não podemos fazer. Em ambos os casos, é muito importante nossa coerência. Logo depois de ensinar que é preciso perdoar 70 vezes 7, Jesus nos conta a parábola do servo cruel. Vale a pena meditá-la. E aí eu vou ler para vocês aqui a parte de Mateus. Toma um pouco d'água, gente. Tomem aí também, tá? Hidrata aí. Está em Mateus assim: o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo.
Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isto, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolorizado, entregou-os aos teus algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Mateus 18, de 23 a 35. E o Padre Léo continua dizendo: A cura do ressentimento exige nossa coerência. Se Deus nos trata tão bem, apesar de sermos tão pecadores, também precisaremos aprender a tratar bem as pessoas que nos prejudicam. A comparação da parábola é evidente. O empregado devia 10.000 talentos, o que corresponde a 360 toneladas de ouro. Isso mesmo, é um absurdo. 360 mil quilos de ouro. Imagine quanto vale essa fortuna. E seu senhor o perdoa de graça. Quando ele entrou no Palácio Real, tinha uma dívida monstruosa de 360 mil quilos de ouro. Bastou uma palavra do rei e ele saiu sem nenhuma dívida. Simples assim. O que pagou sua dívida foi a compaixão do seu senhor. Já que nem se vendesse tudo o que tinha além de sua família, e se vendesse como escravo, conseguiria chegar a tal valor. A compaixão o perdoou. Mas o coitado não aprendeu nada. Apenas saiu dali e encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Ora, 100 denários é o valor de pouco mais do que 3 meses de trabalho. Um denário é o salário de um dia. Pense no salário mínimo. Denário era salário de gente pobre. 100 denários valem 3 salários mínimos, mais 1/3 do salário. Diante de uma fortuna de 360 toneladas de ouro, isso não significa nada. Mas qual foi a atitude do servo? Nem bem saiu do palácio e já foi cobrado. Foi cobrando. Foi só encontrar o colega e já partiu para a agressão física, agarrou-o pela garganta e quase o estrangulou. O rei nem havia tocado no devedor perdoado e ele agora quase matava o seu companheiro. O coitado do companheiro ainda implorou um prazo. Ele queria pagar e iria pagar, só não podia fazê-lo de imediato. Bem o contrário do servo cruel que jamais poderia pagar a fortuna que devia ao rei. Mas ele não quis ouvir o companheiro. Ele só queria saber de receber o pouco que o outro lhe devia. E como não recebeu a dívida, nem assim se recordou da bondade do rei, e fez lançar o companheiro na prisão. A maior prisão que existe no mundo chama-se ressentimento. Essa prisão é mais poderosa do que qualquer grade de ferro, de que muros de concreto ou cercas elétricas. Um coração aprisionado pelo ressentimento só pode ser aberto por dentro. Mas ninguém pode abri-lo, nem Deus. Essa é a pior prisão. E nela estava aprisionado o servo cruel. Ele mandou prender seu companheiro na prisão, mas estava preso numa cadeia muito pior. Quando temos o coração ressentido, não conseguimos perceber a realidade ao nosso redor. Vemos tudo a partir da mágoa ou da raiva que sentimos e alimentamos. A atitude do servo cruel despertou a solidariedade dos demais companheiros, que foram contar ao rei o que tinha se passado. Veja só, quem vai contar ao rei não é a família do servo aprisionado, mas os próprios colegas de ambos os servos. Nossos ressentimentos acabam nos entregando diante de Deus, que, segundo Jesus, agirá conosco da mesma maneira como reagiu com o servo cruel. Assim vos tratará meu Pai celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Do mesmo jeito que tratamos os outros, seremos tratados por Deus. O critério de tratamento de que Deus usará conosco é o mesmo que usamos para tratar as pessoas. E isso vale para cada um de nós. Não existe nenhuma exceção. E aí vem a citação de Lucas, de 36 a 38. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também.
E o Padre Léo continua: nossa única saída é a misericórdia. Só pela graça e pela prática da misericórdia chegaremos ao perdão verdadeiro, que inclui não julgar e não condenar ninguém. Fico impressionado com a coerência dinâmica desse ensinamento e com a sua praticidade. A misericórdia exige, em primeiro lugar, que não julguemos também. Quem não julga, não condena, e quem não condena, não guarda ressentimento. O caminho para a instalação do ressentimento em nosso coração passa necessariamente pelo julgamento e pela condenação. Primeiro, julgamos a pessoa. Para julgá-la, fazemos um levantamento de coisas que pesam contra ela. Buscamos argumentos dentro do próprio coração. Recorremos aos fatos passados. O processo desse julgamento é o mesmo que se faz para julgar um criminoso, com um agravante. Na maioria das vezes é um julgamento injusto, absurdo, cheio de preconceitos. Igualzinho ao julgamento e à condenação que fizeram de Jesus. Não foi à toa que Pilatos tentou libertar Jesus, já que ele sabia que tinham entregue Jesus por inveja. Está lá em Mateus 27. Se até Pilatos sabia disso, quanto mais nós, quando julgamos e condenamos as pessoas, para não deixar a mágoa ou a decepção criarem raízes e se transformarem em ressentimento, é preciso ser categórico, não julgar, não condenar, não guardar nada de ruim no coração. E esse tripé vale como medida. Quanto mais misericordiosa for a medida que usamos para tratar as pessoas, mais misericordiosos receberemos de Deus quando cairmos em nossos pecados. Precisamos treinar uma medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Essas 4 características da medida a ser usada nos dão bem a dimensão do tamanho do amor e da misericórdia de Deus por nós. Em primeiro lugar, precisa ser uma medida boa. Isso significa que não podemos usar os critérios do mundo. Eles não são bons. Bondade é a coragem de se colocar no lugar do outro, é fazer ao outro aquilo que desejo que ele me faça. Bondade é uma característica própria do Pai Celeste. Só podemos ser bons na medida em que imitarmos o Pai, na medida em que os reproduzirmos. Logo, não existe a menor possibilidade de se usar uma medida boa quando nos deixamos conduzir pelo encardido. Além de boa medida, precisa ser cheia, repleta, plena. Não se trata pura e simplesmente de quantidade, é questão de plenitude. O termo grego usado aqui é o mesmo que o anjo usou para saudar Maria. Salve, cheia de graça. É também o mesmo sentido experimentado no batismo do Espírito. Ser cheio do Espírito é a característica comum a todas as pessoas que receberam a efusão do Espírito. Medida cheia é medida segundo o Espírito Santo. É medida carismática, é medida exagerada. Tão exagerada que, além de cheia, precisa ser recalcada. Recalcar é ocupar todos os espaços vazios possíveis. Recalcar é socar com firmeza, é não deixar nenhum espaço em branco, é encher por completo o recipiente. E precisa ser tão recalcada que chegue ao transbordamento. A imagem evidencia ainda melhor a experiência do batismo do Espírito. Peraí, gente. Tá ventando bastante aqui. Deixa eu parar por um instante aqui. Só um instante, por favor. Aqui. Hoje já choveu. Deus quiser querer chover um pouco mais. E aí a ventania começa. Isso aí. Nem sei onde eu parei agora. Obrigada pela pausa. Vou voltar aqui um instante, tá? Recalcar é ocupar todos os espaços vazios possíveis. Recalcar é socar com firmeza e não deixar nenhum espaço em branco. É encher por completo o recipiente. E precisa ser tão recalcada que chegue ao transbordamento. A imagem evidencia ainda melhor a experiência do batismo no Espírito. Só quem tem o Espírito Santo experimenta a graça desse transbordamento. É misericórdia sobrando pelas beiradas, é coração derramando-se de misericórdia. Para a cura do ressentimento, precisamos assumir uma atitude de misericórdia transbordante, e isso implica uma radical mudança em nosso jeito de tratar as pessoas e também no tratamento que damos aos fatos negativos que já se alojaram em nosso coração. A cura do ressentimento exige uma revolução interior, exige mudanças drásticas em nosso comportamento.
Imagine que uma pessoa procure um médico porque está sentindo dores terríveis nas costas e no peito. Após apurados exames, descobre-se que a pessoa está com um tumor no pulmão. Não importa que o tamanho do tumor, afinal, se for ainda pequeno e não for tratado, ficará grande e tomará conta do pulmão. A primeira coisa que o médico perguntará é se a pessoa fuma. Se a resposta for afirmativa, o médico não pensará 2 vezes antes de mandar a pessoa parar de fumar imediatamente. Além disso, a pessoa deverá evitar bebidas alcoólicas, mudar seus hábitos alimentares, evitar lugares fechados, evitar viagens, etc. É duro, mas a partir da constatação da doença, exige-se uma mudança radical no jeito de viver da pessoa. O ressentimento é um tumor muito pior do que esse câncer de pulmão, pois é um tumor que gera outros tumores. Como o pecado que é, se não for extirpado do coração, acabará gestando a morte. Está lá em Romanos 6:23. Nosso coração só se habituará a usar uma medida boa, cheia, recalcada e transbordante na medida em que nos exercitamos no perdão e mudarmos nossos critérios. Para isso, ajuda muito a gente se olhar sob a ótica da misericórdia divina. Coloque-se diante de Deus pensando nos grandes pecados que você já cometeu ao longo de sua vida. Com certeza foram muitos. Pense em suas últimas confissões ou pense no longo tempo que você está longe da confissão. Pense nos grandes gestos de desamor e ingratidão, no quanto você foi egoísta, mesquinho, impuro, desonesto com Deus e com os outros. Faça um exame de consciência bem apurado. Quando mais detalhado for esse exame de consciência, melhor. Mas é preciso fazê-lo mergulhado na misericórdia de Deus, olhar para os próprios pecados a partir do perdão, recebido da parte de Deus. Perceba o quanto Deus é bom com você, o quanto Ele o ama, o quanto Ele o perdoou e perdoa. Depois de se olhar e se perceber fraco, limitado e necessitado do perdão de Deus, pense no que significa o mal que lhe fizeram. Diante do infinito perdão que Deus nos dá, o que é uma ofensa que recebemos de alguém? O mal que alguém nos fez ou nos faz é infinitamente menor do que o mal que fazemos a nós mesmos e os pecados que cometemos contra Deus. Se Deus nos perdoa, mesmo sendo tão pecadores, quem somos nós para condenar quem nos ofendeu? A partir dessa constatação é preciso agora treinar o coração para perdoar. E isso implica atitudes práticas em um novo jeito de viver. E aí vem mais uma citação bíblica. Não pagueis a ninguém o mal com o mal, aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não vos vingueis uns dos outros, caríssimos, mas deixar agir a ira de Deus, porque está escrito: a minha vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Está em Romanos 12, de 17 a 21. E o Padre Léo continua, para a gente finalizar essa parte. O único jeito de vencer o mal é com o bem. Qualquer outra saída não vem de Deus e não cura o coração. A grande vingança que podemos exercer com quem nos machuca e ofende é amar ainda mais essa pessoa e fazer-lhe somente o bem. Só assim vamos amontoar brasas sobre sua cabeça. Acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Romanos 15, 7. E assim a gente termina esse capítulo. Gente, é um pouco longo, vou fazer algum pequeno comentário aqui só para a gente finalizar esse capítulo e dizer a vocês que o segredo é perdoar. E assim, a gente pode estar pensando aí quem é que a gente deve perdoar nesse momento, né? Ou se você já tem uma caminhada de perdão, de oração. E assim, como o Padre Léo diz aqui no livro A Cura do Ressentimento, quero dizer a vocês que é um exercício muitas vezes complicado, mas que também nos dá ali uma sensação de vitória, sabe? Não pelo outro, mas por nós mesmos, sabe? Conseguir vencer, ser vitorioso naquilo que nos faz mal, porque quando a gente tem ressentimento, mágoa de alguém, a única pessoa que é ferida somos nós mesmos.
Então, quando a gente consegue fazer o exercício, e veja bem, estou dizendo quando a gente consegue fazer o exercício, porque eu ainda tô nessa caminhada aí de perdão e talvez você também esteja. Então, espero aí que você possa levar isso no seu coração. Muito obrigada por estar aqui comigo. Um super abraço e até o próximo capítulo. Tchau!